Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Hoje aqui conosco um convidado super especial, ele que é professor, escritor, poeta, tem vários livros publicados, é o Otto Leopoldo Wink. Tudo bem, Otto? Opa, tudo bem? Boa noite a você, Francine, escritora, colega, foi minha aluna de uma oficina de escrita criativa há 300 séculos atrás, né? Eu nem me lembro direito, lá na Fundação Cultural. Boa noite então, a todas e a todos, né, estarão ouvindo esse canal aqui, Senhora Literatura. É uma alegria muito grande, então, estar aqui com vocês e falar daquilo que eu mais gosto na vida, que é literatura. Que legal, Otto. É um prazer todo nosso, uma honra ter você aqui com a gente. E a primeira coisa que eu quero que você fale para a gente, né? Eu te apresentei aqui, né, professor, poeta, mas eu queria que você contasse para a gente quem é o Otto Leopoldo Wink. Que pergunta complicada, né? Deus o livre. Se você falasse que ia ser essa pergunta, eu ia declinar gentilmente, porque eu não sei quem eu sou. Não, do ponto de vista assim, pragmático, assim, eu sou professor de literatura, dou aula na PUC, na graduação em letras, dou aula na pós-graduação da Uniandrade, mestrado e doutorado agora, ministro algumas oficinas de escrita criativa, né? Antigamente mais até, gosto muito dessas oficinas, mas, sobretudo, eu me entendo como escritor. Tá? Se eu tivesse que escolher alguma coisa no mundo, eu escolheria ser escritor. Como a gente tem que pagar boletos, tem que pagar as contas, tem que fazer um monte de coisa mais ou menos chata na vida, algumas mais chatas, outras menos chatas, mas tudo precisa um pouco de din-din. Ninguém ganha dinheiro com literatura no mundo contemporâneo, muito menos em país periférico como o Brasil. E como eu já estou meio velho para me prostituir, eu sou escritor. Tá certo, é assim mesmo. Essa pergunta é justamente já para quebrar esse gelo, já dar esse choque inicial aí nos convidados, mas você saiu muito bem. Agora, Otto, eu queria mostrar para o pessoal, esse aqui é o seu primeiro livro, Flor de Barro, certo? É um livro de... Exato. Uhum. E você publicou ele em 1987. E depois, o seu segundo livro é um romance, O Jabok, e ele veio só em 2006. Queria que você comentasse um pouquinho por que dessa distância tão grande entre um livro e outro. Pois é, eu estava pensando esses dias, né, tem essa distância, né, entre o Flor de Barro e o Jabok, mas também tem uma certa distância, embora eu tenha publicado aqui e acolá em blogs e sites do Jabok por Cosmogonias, né, embora menor. Então eu tenho assim, grandes intervalos. Né? Eu estava pensando esses dias e lembrando, por exemplo, o poeta francês Paul Valéry ficou 20 anos sem escrever e sem publicar, sobretudo sem publicar, porque talvez ele tenha escrito alguma coisa. O Carlos Vitor Coni, por exemplo, depois do livro Romance Pilatos, né, ele ficou cerca de 22, 23 anos até o lançamento do próximo romance. Quando ele escreveu Pilatos, escrevi tudo que tinha que escrever, parei. Bom, o meu caso não é bem assim, né? O Flor de Barro, né, o meu primeiro livro, encontrado nos melhores sebos, né? São poemas dos 17 aos 19 anos, eu publiquei quando eu tinha 20, mas então ele recolhe a produção imediatamente anterior, e publiquei o livro. Aí depois aconteceu o seguinte, né? Você vira adulto, né? Eu estou tentando ser adulto até hoje, estou me esforçando, né? Confesso que me esforço. Aí você tem que ir atrás de pagar as contas, que eu estava falando, né? Boleto e tudo, né? E a literatura realmente ficou de lado. Né? Ficou assim, distante. Eu pensei assim, que aquilo era uma veleidade juvenil. Aí, de repente, lá pelos 30 anos, né? No Metsa do Caminho de Nossa Vida, né? Que nem diz o Dante no começo da Divina Comédia, o verso Pocito, né? No começo do Jabok, me bateu novamente a mesma angústia adolescente juvenil. E eu voltei a escrever com tudo e com assim, ferocidade, tipo, compensar o tempo perdido, né? Leitura e tudo, né? E descobri
que não posso fugir desta senhora tanto quanto autoritária, e ciosa, e ciumenta, e exigente, que se chama literatura. É isso mesmo, né? A gente não consegue fugir dela. Quem nasceu para isso, mesmo que tente ficar longe, acaba sempre voltando, né? E não consegue mesmo viver sem. Como você falou, bom seria se a gente tivesse, né, políticas e condições de conseguir sobreviver e viver bem fazendo esse trabalho que é tão louvável, que a gente se dedica tanto, né? Precisa de muita dedicação para isso. E eu queria também comentar, ó, depois, né, a gente já viu aqui o Flor de Barro, depois veio o Jaboque, então poesia, romance, depois veio Cosmogonias, poesia de novo, e depois veio outro romance. Eu queria saber de você se é proposital essas publicações intercaladas, poesia, romance, se foi coincidência, e também se você vê algumas diferenças e semelhanças entre o Otto poeta e o Otto romancista. Bom, no último romance, né, De Fim Levar Todas as Flores, que você vai falar ainda, né, se não me engano, o narrador comenta, se não me engano, que a minha memória já, assim, coisa que a gente escreveu, que rasquenhou, não estou muito certo, mas comenta assim que romance é coisa de maratonista. Poesia e conto também é coisa assim de 100 metros rasos, né? 200 metros, 400 metros, talvez um conto de 4 ou 5 páginas, né? Então, assim, você tem uma ideia, um insight, você produz um poema, de repente sai em poema, sai em conto, um microconto, um conto mais ou menos curto, né? O conto é mais ou menos curto, né? Mas romance não, você pode ter uma ideia genial, ter um insight, mas você tem que ter disciplina. Se você sair com todo aquele fôlego ali, você cansa. Você tem que ter disciplina, que é um trabalho para 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes mais. Aí você vai dar uma volta ali na pista toda, e aí vem a primeira revisão. Aí vem a segunda revisão, que você reescreve tudo, joga partes inteiras fora, tem que reescrever tudo, aí tem vontade de jogar tudo fora, de ser qualquer coisa, de procurar emprego no iFood, qualquer coisa, menos escrever. Porque, assim, a literatura, a arte como um todo, mas fala assim de maneira específica, a literatura é uma senhora, uma rainha exigente que suga todas as nossas energias. Inclusive a energia que você poderia dedicar para a área profissional, etc. E tal, te suga, porque isso, mas sobretudo o romance. Você pode escrever poemas assim, você vai ter um insight, tem outro, depois de alguns anos você recolhe esses insights e organiza um livro. Mas romance não, romance você ter disciplina. Eu, pelo menos, penso assim, eu sou da escola do Flaubert. Mais transpiração do que inspiração. Até pode ter a inspiração, a ideia inicial, mas para colocar no papel, para aquelas frases ficarem ordenadas, ficarem agradáveis, fazer sentido, você precisa de muita transpiração, que é muitas horas sentados diante do computador, do caderno, muitas horas de pesquisa, de leitura de fontes, de revisão e tudo. Então, quando eu sou poeta, e eu acho que eu tenho uma sensibilidade de poeta, quando estou escrevendo romance, eu também escrevo com um olhar de poeta, ou com uma sensibilidade de poeta. Quando eu sou poeta, quando eu estou poeta, quando eu estou produzindo poesia, é uma questão, assim, mais de insights, né? De fases da vida que vêm aos borbotões fluem poemas. Assim, houve uma fase, alguns anos, assim, alguns anos antes do Cosmogonias, né? Que era quase assim, cada semana 3, 4 poemas, dos quais 1 ou 2 salváveis, o que é algo muito bom. Mas também acontece depois de anos que você fica sem produzir poesia. Depois essa fonte secou. E eu estou com tanta poesia acumulada, e estou ainda, né? Que, por que escrever mais poesia? Se publicar é tão difícil, é tão caro. Então já tem. Eu agora estou organizando um livro de poemas antigos. Então, pego vários arquivos, vou olhando, folheando, entre aspas, né? Escolhendo, jogando fora, reescrevendo. Então, é esse trabalho aqui. Mas, assim, na hora de produzir a poesia, é assim, ela vem em jorro, vem em site, e depois o trabalho mesmo, o braçal, a inspiração, é reescrevê-los, organizá-los, etc. e tal. Tá? Então, poesia vem por insights, por impulsos, e tem fases.
a fase que pode vir, sabe, está ali produzindo muito, e você pode passar anos, ou até uma década, ou até mais, sem produzir um poema, produzindo muito pouco. É uma média boa, razoável, assim, 3 bons poemas por ano. Claro, aí em 10 anos você tem aí 30 poemas, digamos. Você vê assim, o Bandeira, por exemplo, publicava um livro de poemas a cada 10 anos, mais ou menos, 8 anos. O Drummond, no começo, também tinha espaços mais extensos de tempo. No final, o Drummond, ele lançava a cada 2, 3 anos um livro novo de poesia, e a poesia do Drummond, dos anos 60 em diante, dos anos 70 em diante, cai um pouco a qualidade, justamente talvez por essa muita publicação. E no caso do romance é o seguinte, você começa a escrever um romance, né, você se propõe a escrever um romance, começa a escrever algo que você vai levar pelo menos no próximo ano envolvido nele. E isso precisa de tempo, precisa de horas por dia, ou pelo menos, nem que seja meia hora por dia, mas tem que ser todo dia meia hora. Não pode ser um dia escrever 12 horas, vai ficar 2 meses sem escrever. Melhor meia hora. O tempo que você tem livre é meia hora por dia. Mas todo dia meia hora, ou pelo menos 5, 6 dias por semana, meia hora. E é algo que você tem que saber que vai ficar 1, 2, 3, 4 anos ou mais escrevendo. Então, por exemplo, o Jabok foram 3 anos, mas 3 anos intensos, assim, escrevendo 8, 9, 10, 12 horas por dia. O que levar Antônio foi um período de tempo menor, mas também, assim, de escrever 12, 10 horas por dia. Que legal, Otto. É bem interessante ver, né, essa diferença, como você falou, né, do fôlego mesmo, dos dois estilos, né, dos dois gêneros. Que bacana. E agora eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha também, tá? Então vamos ver se você vai conseguir sanar aí a minha curiosidade, que pode ser dos teus outros leitores também. No seu livro, aqui no Flor de Barro, você começa com um poema chamado Persistência. E, coincidentemente, que a gente sabe que a escrita não tem nada de coincidência, né? Você começa também o Cosmogonias com um outro poema de mesmo título, também chamado Persistência. Então, eu queria saber qual foi a sua intenção de começar os dois livros justamente com um poema com esse mesmo título, que é tão sugestivo, né? Bom, sabe que quando você comentou comigo isso alguns dias atrás, eu nunca tinha me tocado, ou se tinha me tocado, eu tinha esquecido, né, que meus dois únicos livros de poemas começam com um poema com o mesmo título, né? E talvez tenha uma explicação aí, talvez não, com certeza tem uma explicação psicanalítica aí, né? Persistência. Ser escritor, ser humano é uma coisa, é persistir, é ser teimoso, é resistir, é insistir. Mais do que insistir, é persistir, né? E esses meus poemas aqui tem aquela ideia, né? O desejo humano de persistir além da vida individual, né? Que muitas vezes pode ser uma ilusão, um delírio, mas é um desejo de você deixar que a sua voz perdure além de você. Pode ser que seja uma ilusão, né? Pode ser que a gente, que nem disse o Fernando Pessoa no Tabacaria, né? Ainda que dure a língua portuguesa, além de você, um dia a língua onde você está escrevendo acaba também. Um dia o planeta Terra acaba. Então, essa ideia, né, essa persistência do Homero, por exemplo, é uma fagulha, é um átimo dentro do tempo, da história do cosmos, né? Mas é um desejo humano e poético e artístico de persistir, já que a nossa voz é um fôlego curto, a poesia, quem sabe, seja um fôlego um pouquinho mais longo, né? E esse poema aqui, Persistência, se você me permite, eu vou lê-lo, que eu gosto muito dele. Eu produzi, como eu falei, eu escrevi assim 18, 19 anos, mas não são todos os poemas desse livro que eu aprovo, né? Eu repreendo o Otto ali dos 18 anos, né? A imaturidade, muita desigualdade formal e temática, mas esse aqui eu gosto muito, né? Tenho um carinho muito grande por ele, e ele diz o seguinte, né? Persistência. A minha voz, folha seca, passarinho, voando na voragem vã do tempo, quer repouso, quer silêncio. A minha voz quer ser pedra no meio de todos os caminhos, quer ser bronze, raiz, altar, cimento, mesmo sendo tolice, mesmo sabendo que será pó do mesmo jeito. E é por isso que ela, cansada no ar, no vento e no céu, cai de boca e sangra na superfície branca do papel. Então, mesmo sendo tolice, mesmo sabendo que é uma ilusão esse permanecer, né? Mas mesmo assim, essa voz, ela cai de boca e sangra na superfície branca do papel. Eu
tenho muito carinho por esse poema. Poema belíssimo, começou ali com tudo. E se você quiser, Otto, gostaria também que você lesse o segundo Persistência, o Persistência do Cosmogonias também. Poderia fazer essa gentileza? Tá. Já abri ele aqui, né? Ele é uma epígrafe do Bernardo Soares, né? Que é o heterônimo do Fernando Pessoa, talvez mais parecido com o Fernando Pessoa, ele mesmo. Eu vou ter que botar o óculos aqui, que a epígrafe é muito minúscula aqui. Sabe que as epígrafes são feitas para pessoas que não têm problema de visão, né? Tá certo. Então, a epígrafe é o seguinte. Sou o intervalo entre o que sou e o que não sou, entre o que sonho e o que a vida fez de mim. Bernardo Soares. Há um interstício entre o que eu sou e o que sonho, o que penso e o que sinto. No meio, bem no meio, eu estou, pleno e vazio. Não importa. Entre vales e píncaros, êxtase e fastios, eu insisto. E gravo, grito. No muro, na pele e na palma. Eu existo. É mais ou menos a mesma ideia, né? Em outros moldes, né? Muito bacana, assim, ouvir os poemas na sua voz, né? E ter a visão dos dois, assim, muito obrigada por esse momento. Então, Otto. Agora, vamos deixar um pouquinho para trás, né? A gente fez essa lembrança dos seus livros todos, mas gostaria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o seu último livro, né? O mais recente, que é O Que Fim Levaram Todas as Flores. Ele foi lançado em 2019, né? Pela Cotter, em parceria com a Patuá. E a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente vê o título dele, assim, é a música, né, dos Secos e Molhados, aquela música de 1974, que inclusive é citada no livro. E eu queria que você comentasse um pouquinho, então, essa escolha, até a questão dos seus títulos, é uma questão bem curiosa, eu acho que é no Cosmogonias, que o prefaciador, ele comenta, né, que você escolhe os títulos que normalmente não são muito comerciais, né, Jaboque, Flor de Barro, Cosmogonias, e ele tem essa questão da música, né, que também é uma música da década e do tempo que se passa a história, só que tem um detalhe também que você optou por não colocar o ponto de interrogação, né, você deixou em aberto aí. Então, eu queria que você comentasse a escolha desse título, para a gente poder falar bastante aí desse livro, desse teu romance histórico aqui, que com certeza conseguiu retratar muito bem esse período aqui da nossa história, esse período triste. Então, conte para a gente aí como é que foi essa escolha. Bom, esses dias eu fiz uma postagem no Facebook dizendo assim, como é difícil batizar um livro, né? Aí tem gente que comentou, não, para mim não é tão difícil, vem primeiro o título, depois vem o livro. Para mim não, para mim é difícil, porque primeiro vem a história, vem o livro, né? Estou produzindo o livro, estou na metade, no final, e não tenho título ainda. Esse aqui foi esse caso, o Jaboque também foi assim. Né? O Jaboque tinha um título ridículo de Educação de Sísifo, menos comercial ainda. Pois é, quando eu li o Jaboque, esse negócio do Sísifo é impressionante, né? O tempo todo. Não tinha esse título, Educação de Sísifo, né? Até que encontrei Jaboque, aquela passagem bíblica da luta do Jacó com o anjo e não vence nem a vencida. Achei aquilo uma excelente metáfora para a vida do escritor e para a vida humana, né? Uma coisa, uma batalha sem fim, sem vencedor e sem vencido. Bem que no fim nós somos vencidos, né? Mas o que importa, como Sísifo, é estar lutando enquanto a batalha está aí acontecendo. Bom, O Que Fim Levaram Todas as Flores também foi a mesma coisa. Tinha um outro título que eu não me lembro, né? Um título assim provisório, quando eu estava trabalhando, até que me veio a letra, né? Me veio essa música do Sexo Molhado, que eu já conhecia, mas não tinha me tocado, porque assim, flores, né? É bom lembrar daquela música do Ricardo André, de 68, para não dizer que não falei das flores, me lembrar do Flower Power, o movimento, né, do Poder da Flor, que estourou em 67. Então, nos anos 60, flores tinha aquela imagem, assim, de os hippies colocando flores nas baionetas dos soldados, aí, os filhos das flores, era de aquários, né? Então, flores simbolizavam sonho, utopia, mudança, revolução comportamental, política, etc. e tal, né? E, de repente, o sonho acabou.
né? No Brasil acabou até mais cedo, né? Acabou no final de 68 com AI-5, né? No mundo, de certa forma, no final da década de 60, comecinho da década de 70, com a morte de Jimi Hendrix, Janis Joplin, o Festival de Altamont, lá do final de 69, onde o assassinato e tal. Então acabou aquele sonho mostrando que a construção de um mundo utópico não era tão simples assim como se imaginava, era só dar as mãos, fumar maconha e dançar e pronto, né? As coisas eram mais complicadas e a própria realidade mostrou para aqueles jovens que hoje estão abaixo dos 70 anos que a vida não era tão complicada e o capitalismo, esse sim, ele é resiliente, né? O sistema, o status quo, ele se reconstrói para se manter como é. Então, achei esse título, essa canção, né? Como o romance dialoga com a época, dialoga sobretudo com as canções, né? Teve um rapaz que leu o romance e fez uma playlist, né? No Spotify, se você colocar ali Que Fim Levaram Todas as Flores, você vai chegar, então todas as músicas citadas e bandas citadas, né? De todos os gêneros, tem bolero, tem música francesa, tem música brega, tem rock nacional, Jovem Guarda, tem Tropicale, aí tem o pop da época britânico, né? Tudo aquilo que os meus personagens ouviam naquele momento é citado, é mencionado direta ou indiretamente. Então, nada legal, nada melhor do que também colocar como nome um título de uma música, porque você atrai mais um sentido, né? Mais uma conotação nesse diálogo aí, né? Nessa dialogia. E eu tirei o ponto de interrogação porque não é simplesmente, não estou simplesmente usando o título de uma canção, né? E eu quis deixar mais ambíguo, tá? Porque a pergunta está implícita mesmo, sem o ponto de interrogação. Que fim levaram todas as flores? Tá? Engraçado que foi você e o César Tridapari, até agora as únicas pessoas que perceberam nesse detalhezinho, né, significativo, importante, de não ter o ponto de interrogação. Então é o seguinte, né? Que fim levaram todas as flores? Ou seja, aquilo que nós sonhamos, aquilo pelo qual nós lutamos, os personagens, né, daquele tempo, né, que não é a minha época, né, uma geração anterior à minha. O que aconteceu depois? O que fizemos daqueles sonhos? Né, o que aconteceu? Né, e é impressionante, porque, assim, se você fosse jovem nos anos 60, você não imaginaria que em 2020 você teria um presidente fascista nos Estados Unidos e outro no Brasil. Né? Você não imaginaria, pô, a era de Aquário está chegando, essas coisas, essas velharias vão acabar ali na próxima esquina. Mas, pelo contrário, a década de 70 foi mais difícil que a de 60, a 80 também, do neoliberalismo, 90, e parece que cada década foi pior ainda, né? Então, parece que os anos 60 não foi necessariamente um apontar, uma mudança, mas foi um ponto fora da curva na história do Ocidente. Infelizmente, pelo menos assim, olhando de 2020, parece ser isso no momento. Né? Claro que nossa visão é sempre limitada. Né? Tem uma anedota sobre isso que perguntaram para o presidente da China, né, o que ele achava da Revolução Francesa. Ele achava que é muito próximo ainda esse acontecimento para a gente possa fazer uma análise. É uma brincadeira, né, evidentemente, né, mas é mais ou menos assim, né? Ainda estamos muito próximos temporalmente para saber para que lado estamos indo. É exatamente isso, assim, eu, enquanto estava lendo aqui o seu romance, em várias passagens, eu falava assim, meu Deus, ele está falando da década de 60, parece que ele está falando de 2020, né, porque a história realmente, até o romance fala isso, né, ela é cíclica, e muitas vezes a gente vê isso como aquilo que estava acontecendo naquela época está voltando, como você falou, né, eu queria, Otto, se você tiver com o seu livro aí, lá na página 255, eu separei um trechinho do primeiro parágrafo ali, se você nos desse a honra de ler para a gente, justamente para a gente falar assim, esse romance, Que Fim Levaram Todas as Flores, é um romance histórico, né? E ele retrata o Brasil nesse período da ditadura militar. E depois que você, se você puder ler para a gente esse trechinho, eu queria que você comentasse o que te motivou a escrever um livro nesse período, falando sobre essa questão. Você gostaria de ler ele para a gente? Pegou 255? Tá. Ali naquele diálogo deles, do Rui e do Adrian? Tá. Sabe uma coisa? Retoma Rui, após alguns segundos.
Os historiadores vão se surpreender com um detalhe. Apesar de tudo, de toda a água que rolou debaixo da ponte de lá para cá, o mundo mudou muito pouco nesses 50 anos. Gente de verde e amarelo de um lado, gente de vermelho do outro. Gente chamando os outros de comunistas, gente chamando os outros de fascistas. Cuba ainda é usada para assustar criancinhas. E a Coreia do Norte continua sendo um calo no sapato dos Estados Unidos. Até a Guerra Fria, que tantos festejaram seu fim, voltou. Só que agora, em vez da União Soviética, é a velha Rússia. Se Putin não é Lenin, muitos o pintam com traços de Stalin. Só a China mudou, mas não muito. O maior exportador de bugigangas e capitais do mundo, sob o braço forte do velho Partido Comunista. Talvez a única diferença significativa seja que hoje todo mundo tem o seu smartphone fabricado na China. Imagina a gente tomando a reitoria e transmitindo ao vivo a queda do busto do reitor. Ótimo, perfeito. Eu acho que esse parágrafo aqui você matou a pau. Então, eu queria que você comentasse assim, o que te motivou realmente a escrever esse livro. Bom, eu sempre tive, né, um fascínio pelos anos 60, né, porque eu cresci, piá, adolescente, pré-adolescente, os anos 60 já tinha acontecido, né, eu sou de 67, né, então quando tinha ali 12, 13 anos, já era, assim, tinha 10 anos, né, tinha acabado há 10 anos, mas para nós parecia era uma coisa lá do passado, né, já era uma coisa assim, nós adolescentes de 14, 15 anos, rebeldes, né, estávamos nos estertores da ditadura militar, e é interessante, assim, até ali uns 12, 13 anos, ninguém falava de política, ninguém falava de ditadura. Quando eu cheguei em casa, depois que tive uma aula na escola sobre modelos de governo, cheguei, conversei com o meu pai, aí caiu a ficha e eu falei assim, então, pai, nós vivemos uma ditadura? Aí ele falou meio assim, meio sem jeito, sim. Ou seja, que era coisa que não se falava. Numa ditadura você não fala sobre essas coisas. Você está ali alienado, querendo comprar coisa, querer coisa, acompanhar a Copa e não sei o quê, futebol e tal, mas não discute sobre política. Né? Não é interessante discutir. Então, quando fui abrindo a minha mente, começou pela música, né, ouvindo sobretudo o som, né, das bandas dos anos 60, ou que surgiram nos anos 60, que eram as bandas que faziam sucesso nos anos 70, né? Pink Floyd, Led Zeppelin, tudo bandas que fizeram altos voos nos anos 70, mas são oriundas do final dos 60, são filhos dos anos 60. Então comecei a me interessar, aí Bob Dylan, aí o movimento beat, o movimento hip, aí depois ficamos sabendo que o Brasil passou por uma ditadura, que houve resistência. Eu me lembro quando numa assembleia na escola, eu fiquei sabendo, um orador comentou um incêndio da sede da Uni, né, 10, 12, 13 anos antes, eu não sabia desse evento, cheguei em casa todo impressionado, né, porque ele não sabia dessas coisas, nós não tínhamos informação, não tem, assim, não tinha internet. E os jornais sob censura, ou coniventes com o governo, então essas informações não circulavam para um rapaz de 13, 14 anos, né, a não ser no Grêmio estudantil, se você encontrasse um Adrian da vida que te mostrasse as dicas, né. Se não fosse por isso, você viveria alienado, como nossos avós, achando assim, eu vivi na ditadura, como como alguns dos nossos avós, né? Não falo todos, que falam assim, eu vivi lá na ditadura e não houve nada disso, né? Somente o vagabundo que era perseguido, que era preso, né? Então, se você não se interessava, você pensava assim, e muita gente pensa assim até hoje, né? Infelizmente, né? Sem saber as coisas. Então, eu tinha esse interesse, tive esse interesse, né? E lia muito sobre a época, né? E pensava, assim, de um tempo para cá, desde o Jaboque para cá, dá para você escrever um romance histórico, né? Focando nos anos 60 e focando em Curitiba. Depois eu fui vendo também os eventos em Curitiba, fiquei sabendo que Curitiba foi uma cidade, apesar da fama de conservadora, uma cidade que teve um papel muito grande de resistência à ditadura militar. A primeira reitoria ocupada no Brasil foi em Curitiba, foi a reitoria da UFPR, a derrubada do busto do reitor da época, que é mencionado aqui nesse trecho ali. A Batalha do Politécnico, né, que o primeiro curso pago de uma universidade federal ia ser aqui em Curitiba, o teste, né? E os estudantes mobilizando, mas não só assim, não apenas se mobilizando, indo para a rua, berrando, falava de ordem, assim, enfrentando a polícia, enfrentando o exército, com estilingues, com bolinhas de gude, né, conseguiram travar esse processo de privatização
do ensino público, que está sempre na ordem do dia dos governos conservadores de lá para cá, né? O desejo para o Brasil voltar a ser um protetorado, que a educação de qualidade seja somente para os filhos de uma elite muito reduzida, e o resto tudo ser formado para mão de obra barata, né? Então, para isso, tem que acabar com a educação pública, né? Em todos os níveis. Então, Curitiba tem um papel muito importante nesse aspecto. Então, eu queria, de uma maneira ou outra, escrever um romance sobre isso. Aí, então, fui pesquisando, fui lendo, aí lá por 2016, 2015, eu já não me lembro as datas, não marquei, comecei a escrever, eu sei que comecei a escrever em julho, né? E eu queria outra coisa também, porque tem um aspecto formal do romance que é muito importante. Às vezes o tema chama atenção, mas tem um aspecto formal, que é uma história dentro de uma história, um romance dentro de um romance. E eu queria, nesse romance, brincar com um meio termo entre os dois tipos de narradores. O narrador protagonista e o narrador testemunho. O narrador protagonista conta a sua história, né? Ele que é o personagem principal. E o narrador testemunha, ele conta a história de um outro. Tipo o Grande Gatsby, tipo do Watson, do Conan Doyle, né? Que o protagonista é o Sherlock Holmes, mas quem conta a história, quem narra os romances é o Watson, ou o Adsu, do Nome da Rosa, que é inspirado nesse personagem. Né? Então eu queria fazer uma brincadeira entre esses dois tipos de narradores, né? Então, quem está narrando é o Rui, mas também ele tem um foco, um interesse no Adrien, que é o amigo dele desde o tempo do colegial, que ele mostrou os livros, que ele apresentou Bob Dylan, apresentou Sartre, levou ao movimento estudantil. Ele é uma espécie de guru, um cara que dizia que era de uma família mais liberal, mais progressista, porque o Rui, né, como você viu, ele é filho de um dono de mercearia, né, de armazém, colono, migrante, filho de italianos, então muito rígido, muito conservador, ainda mais naquela época, assim, as famílias tradicionalíssimas, né? E ele ficava com inveja, admiração e inveja do Adrien, porque ele conversava de política com o pai, com a mãe. A mãe dele se vestia de usar calças compridas, enquanto a mãe dele só aquela saia, aquela coisa, assim, aquela família bem tradicional. Então o Adrien é aquele modelo, né? O cara, ele era bonito, era inteligente, articulado, tocava violão, sabia de todas as novidades, fazia sucesso com as menininhas. Então era aquele modelo, assim, né? Depois, quem lê o livro vai ver que não é bem assim 100%, né? Mas enquanto ele é aquele cara meio assim, insatisfeito com a vida, mas não tinha as informações, né? E naquele tempo, como eu falei, as informações não circulavam com facilidade. Aí eles ficam amigos, começam a se frequentar um a casa do outro, emprestar livros. Logo entra uma outra pessoa nesse grupo, que é a Elisa, que traz outras preocupações, além das preocupações com a cultura, com a política, traz as preocupações do feminismo, uma espécie de proto-feminista, né? Eu tomei muito cuidado para não ser anacrônico. Quando ela se refere à questão, eu queria que ela falasse como uma menina de 17, 18 anos falaria em 67, em 68, não como alguém. O movimento feminista ele pega no Brasil mais nos anos 70, no mundo e no Brasil também, mais nos anos 70 em diante, né? Então eu não queria em nenhum momento fazer uma coisa anacrônica, né? Que eles usassem uma gíria que não fosse da época, ou tivesse um pensamento que não fosse da época, né? Então às vezes eles são, por exemplo, em alguns momentos eles são preconceituosos. O próprio Adam, ele é homofóbico, no comentário que ele faz ali, assistindo Caetano Veloso no apresentar Proibir. Então, embora ele goste de rock, em momentos assim, ele tem aquela crise, assim, que ele fica muito certinho ali, né, muito ali comunista ali, daquele tempo ali, né, da estrita obediência, não pode ouvir música americana. Então, ele usa calça jeans, mas ao mesmo tempo ele quer ser um proleta, né, porque ele é de classe média, né, embora o pai dele seja, assim, sindicalista no Brasil e tudo, mas ele é de classe média, assim, né. Os meus personagens são de classe média, embora não, assim, não é aquela classe média dos anos 70, do milagre econômico, né, uma classe média mais sofrida, e numa vida mais de sacrifícios, com certa austeridade, como era da época, né?
o milagre econômico, comprar geladeira, essas coisas dos anos 70 em diante, né? Milagre que virou vinagre em pouco tempo também, né? Exatamente, né? Então, Otto, você acabou tocando aí nos pontos que eu queria que você comentasse também. Como você falou, né? Você nasceu em 1967, você é do Rio de Janeiro, e você decidiu ambientar a sua história, então, num período anterior ao que você nasceu e numa outra cidade também. Eu queria que você contasse aqui para a gente como que foi o seu processo de pesquisa mesmo, essa pesquisa histórica, que você detalha bastante no seu livro, né? As gírias, os comércios que existiam na época, as personalidades, os nomes das coisas, é muito detalhado, assim, até depois, no final, o narrador, como você falou, né, você tem os 2 primeiros tomos ali que são em primeira pessoa, depois o narrador vai para a terceira pessoa, e ele, inclusive, dá uma ironizada, né, fala assim, nossa, mas tem um excesso de informações históricas, né, de repente não precisava de tanto. Eu queria que você comentasse, então, por que você, como que você fez essa pesquisa, né? E também dessa jogada do narrador, dar essa ironizada aí no final. Comenta um pouco sobre isso com a gente. Bom, esse romance, esse livro, ele já vem com a autocrítica dele, né? Já vem com a crítica, né? Aquilo que você está lendo, você não está gostando, puta, é muita informação. Aí lá no final o próprio narrador faz essa crítica, né? No Jabok já tinha um pouco disso, né? Uma hora que o narrador pensa que intelectuais conversam assim dessa maneira. Então, tem um pouco disso, né? Eu vejo assim, né? Para escrever um romance histórico, tem um romance hoje em dia, e um romance histórico, que é um gênero muito específico, né? Só com viés irônico, paradoxal, sem ingenuidade. O meu objetivo sempre foi, ao escrever romance, escrever assim, um romance que, ao mesmo tempo, pudesse ser lido por uma pessoa assim, sem necessariamente muitas informações, mas que também fornecesse dicas e toques e um olhar mais crítico para um leitor mais sofisticado ou mais exigente. Não queria simplesmente contar uma historinha, não queria também contar mais uma história sobre os anos 60, mais uma história sobre a resistência à ditadura militar no Brasil, embora essas histórias sejam sempre importantes e necessárias, né? Tem a função do testemunho, do depoimento, que independe do valor estético, né? Mas não queria fazer só isso. Tem uma hora que os dois estão conversando e ele fala assim, pô, quantos romances que o Adrien, ele pensou em escrever suas memórias, mas depois começou a aparecer os livros, é a mesma coisa, né? Jovens que entram no movimento estudantil, se empolgam, entram na luta armada, são presos, torturados, sofrem, comem pão de água amassou, depois saem, depois, né? Realmente, né? Muita gente que entrou na luta armada e depois publicou suas memórias, tem o mesmo padrão, assim, na época não havia muita preocupação estética, né? A preocupação era mais com o testemunho. Então, eu não queria fazer mais um romance assim, né? Apenas jovens militantes, porque tem muito material interessante para romances emocionantes, né? Assalto a banco, sequestro de embaixador, ainda há muito material na história do Brasil recente para produzir romances e filmes bem interessantes, né? Se o interesse simplesmente também é de pegar o leitor, o espectador, umas histórias assim impressionante realmente. Um cara ali que adere à luta armada aos 16 anos, uma coisa assim. Hoje, um piá de 16 anos começa a treinar, usar arma para lutar contra a ditadura, e de fato sequestra o embaixador com 18 anos, com 19 anos. Você tem bastante material, até inverossímil se não tivesse sido verdade, né? Jovens de classe média que abrem mão de tudo, põem a vida em risco, né? Por uma eventual fim da ditadura ou de uma sociedade socialista utópica, etc. e tal. Então, eu não queria fazer mais um romance assim, né? Embora a história também tenha esse viés, né? Então, tem esse aspecto metaficcional, porque a história começa assim, né? O narrador, o Rui, começando a participar de uma oficina de escrita criativa sobre romances, com um professor que apareceu comigo, inclusive, no local onde eu ministrei algumas oficinas de escrita criativa, não existe mais, um bar chamado Mezanino, que ficava de fato na Carlos de Carvalho, com aquela descrição que eu faço no começo, é realmente algo que existiu. Só que nunca dei uma oficina de escrita criativa sobre o romance naquele local, e muito menos tive um aluno como o Rui. Então, infelizmente, isso é tudo ficção,
gostaria de ter pego essa história pronta, mas eu tive que inventar essa história. Embora baseado em fatos reais, né? Para o bem e para o mal. Aí no final volta isso, né? Não vou contar exatamente, né? Para não perder a graça, né? Não dar spoiler. Mas então tem essa moldura. Então esse romance que você está lendo é o romance que o Rui produziu ao longo dessa oficina. Tá? Então tem e aí depois durante e depois há essa crítica, porque realmente há muita informação. Tá? Isso também é intencional, porque desde o Jabbock eu gosto de listas, né? E não me preocupo muito se o leitor vai gostar ou não. Então, se ele não gostar, ele pule a lista, né? Mas eu gosto de listas, gosto da vertigem das listas, uma maneira assim, sei lá, você sai do aspecto meramente referencial fazendo referência. Né? A linguagem, no aspecto mais referencial dela, se desloca, se descola da referencialidade da linguagem. Então, por exemplo, ali no começo do livro tem ali a mercearia. Então, é uma lista de produtos vendidos numa mercearia dos anos 60, né? Exige alguma certa pesquisa, né? A descrição dos móveis, dos produtos, tudo. Claro, ficou uma mercearia muito chique, né? Muito completa, com vários elementos e tal, né? Aí tem uma outra hora, né? Você comentou comigo lá no final ali, gírias da maconha. E o detalhe, gírias usadas na época. Tá? Eu não coloquei gírias posteriores. Foi uma pesquisa super exigente, tive que procurar os maconheiros dos anos 60, na brincadeira. Mas isso me ajudou, porque eu achei uma crônica do Luiz Carlos Maciel sobre o tema. Aí eu só acrescentei algumas outras gírias. Mas, então aí tem outras listas de rios de Curitiba, galerias de Curitiba, as galerias que existiam, não existe nenhum local que fala assim, galerias de Curitiba até 68, então eu tive que pesquisar, para não colocar nenhuma galeria que tivesse aberto depois. Prédios de Curitiba, aí músicas, por exemplo, uma hora estão numa festa no final do livro, e foi lançado o álbum branco, dos Beatles. Aí eu enumero quase todas as canções do álbum. Podia ter enumerado todas, são 30, eu pulei algumas, né? Por isso, para de repente algum leitor curioso, insone, pesquisar por que eu deixei algumas letras, alguns títulos e outros não. Mas então tem um monte de listas, e tem aquelas informações de ruas, de lojas da época, livrarias da época, bares da época. Onde foi que eu pesquisei isso? Eu pesquisei em romances da época. Jamil Sned me ajudou bastante. O Jamil Sned tem ali o Tempo Sujo, que é de 68, e tem Como Se Fiz Por Si Mesmo, que é de depois, mas ele se refere a essa época, né? Então, os bares da madrugada, né? Onde os náufragos da madrugada iriam às 3, 4 da manhã em Curitiba, em 68. Foi do Jamil Sned que eu peguei. Eu peguei matérias de jornal, livros de memórias, livros de crônicas, artigos de historiadores também. Fiz muitas consultas nas redes sociais, né, para testemunhos da época, embora nós sabemos que a memória nos engana. Então, por exemplo, eu perguntava assim, uma vez eu perguntei assim, gente, a gíria baixa astral já era usada no começo dos anos 70? Aí teve gente que disse que sim, gente que disse que não. E eu fiquei em dúvida, né? Aí eu descobri uma crônica do Torquato Neto que ele usa essa expressão. Então, se ele usa baixa astral em 71, é porque já é uma gíria mais ou menos que circulava entre um determinado meio. O Pasquim me ajudou bastante, né? O Pasquim começou a ser publicado em 69, o Pasquim fazia questão de usar gírias, né? Então, o uso das gírias, matérias da época, uma hora eu encontrei ali numa revista, acho que foi uma manchete, uma entrevista com 3 adolescentes e 4 adolescentes em 66, então as gírias que eles usavam, a maneira como eles falavam, é muito legal, porque é como que você tem um contato assim, direto ali com a época, né? Você entra ali, né? Um garoto de 15, 16 anos dando entrevista, aí uma gostava ali da Jovem Guarda, outra não gostava, e você capta essas minúcias, esses matizes de gosto, né? O que estava pegando, o que não estava pegando, o que era in ouvir, o que não era, para simplesmente você não reproduzir à luz de uma memória inventada e pasteurizada dos anos 60, né? Como se não houvesse matizes. Que legal, Otto. Eu acho bem interessante assim como você conseguiu, né, brincar todas essas coisas, como você falou, de maneira bem intencional e proposital, e conseguir encaixar tudo isso, né, no romance
É bem interessante da gente ver essa construção que você fez. E outra construção que eu vi que você fez, assim, até acho que você trouxe bastante experimentos, né, para esse romance. Como a gente já comentou, né, a questão de trocar o narrador no final, né, da primeira para a terceira pessoa, e também a questão de algumas explicações que bem poderiam ser uma nota de rodapé, você decidiu colocar elas ali no meio do romance, né, às vezes colocar entre parênteses, colando elas ali na narrativa, e inclusive até algumas palavras bem óbvias que nem necessitariam de uma explicação, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua escolha aí, estilística, de experimento mesmo. Comenta um pouquinho com a gente. Tem esse aspecto, né? Esse romance tem um quê de almanaque, aqueles antigos almanaques dos anos 60, 70 e 80 que saíram, né, de circulação quando apareceu a internet, mas antes já estava um pouco, que era assim, onde se tinha todas as informações do mundo, né, assim, as informações mais ou menos até inúteis, né. Então tem, por exemplo, o Aden chega na cidadezinha deles, que só para lembrar para quem não leu, né, o livro ele é focado em Curitiba, mas tem uma parte quando eles são pré-adolescentes, antes dos 18 anos, que estão numa cidadezinha do interior do Paraná, que é um antigo nome. Então, ainda nessa cidadezinha, o Adrian chega com a primeira calça jeans da cidade. Tá? Pausa, fazer parênteses aqui para quem 2020, o que tem aí? Chega com uma calça jeans. Naquele tempo, não tinha, praticamente estava começando, ia começar a indústria de jeans no Brasil. E usar calça jeans era coisa de vagabundo, de maloqueiro, de maconheiro, não é uma coisa assim. As pessoas iam ao cinema de terno e de longo. Basta ver, mesmo nas manifestações em 68, você vê muita gente de terno ou de paletó, camisa social. As pessoas não saíam na rua de camiseta, assim. Isso é coisa dos anos 70 em diante, ou do final dos 60 em diante. Tá? As pessoas ainda se vestiam de maneira muito formal. E a calça jeans é uma coisa assim que tinha um quê, apesar de ser americana e tal, tinha um quê de rebeldia, de rebelião, era coisa que os hippies usavam. Então, e uma coisa que você não tinha acesso, você tinha que importar uma autêntica calça jeans, era uma calça ali, você trazia de contrabando. Né, e todo mundo ficava admirando. Então, o Adam chega na cidade com a primeira calça jeans. Aí o pai conta a história da calça jeans. Desde lá dos Estados Unidos, na conquista do Oeste, da corrida do ouro, quando, né, o Levi Strauss construiu uma calça mais resistente, que não rasgasse, os rebites, aí conta toda essa história tal, disso aí, né? Então tem esse aspecto de almanaque. Tem um outro capítulo que fala assim digamos assim, da previsão do zodíaco, do horóscopo para 68. Né? Eu peguei de um outro livro assim, essa informação. E então tem esse aspecto, assim, né? Tem a história que se desenrola e muitas vezes a história para contar causos assim. E dentro desses parênteses tem esses verbetes, que é brincadeira, assim, de palavras assim, que são conhecidas de tudo paro, e brinco com isso. É um aspecto metalinguístico, metaficcional, o aspecto lúdico, né? Você está lendo um romance, acompanhando uma história, mas também você lembrar que é um romance, que é uma história que vem de palavras. Então, eu gosto muito desse aspecto lúdico. A história em si é muito séria, né? Assim, se envolver na luta contra uma ditadura, no caso do Adler ser preso, torturado, gente que morre, tudo, né? Então, a história é triste, é séria, é triste, mas por que não brincar um pouco com o lúdico na linguagem, na história? E até brincar com essa história da representação. Tudo é uma representação. Né? Você não tem um acesso direto ao passado, é sempre uma rememoração, é sempre um discurso sobre. Exatamente. E você tocou bastante aí, Otto, na questão, né, da metalinguagem, da metaficção. Eu acho que esse é um ponto central, assim, na sua obra, né? Nos dois romances, tanto no Jabó Todas as Flores, a gente percebe que é essa questão, né? Um livro dentro do livro, é um romance do romance. Então, eu queria que você também comentasse com a gente essa sua escolha nos dois livros, né, nos dois romances, de tratar com essa metaficção. Explica para a gente um pouquinho o porquê dessa escolha, qual a sua intenção.
Bom, como eu falo aqui nesse livro em algum momento, no Que Fim Levar Todas as Cores, contar um romance, contar uma história e, ao mesmo tempo, contar como se conta essa história. Né? Mostrar a fachada do prédio e não esconder os andaimes para a construção dessa fachada. Faz parte do ideal do classicismo, por exemplo, você esconder o suplício do mestre. Esconder, por exemplo, né, numa obra, o esforço que foi levado para ter feito aquela obra. Então, não mostra as pinceladas, etc. e tal. Então, veio mais uma estética barroca, uma estética modernista, de você revelar o trabalho, o esforço, os andaimes, as decisões, as indecisões que você teve para fazer aquela escolha e tal, né? Então, isso é algo que está desde o Jaboque, né? O meu primeiro romance, que é assim, excesso de epígrafes, tem até epígrafes falsas, né? E, por exemplo, acabei de abrir aqui ao acaso, né? Não sei se dá para ver aqui. Esse trecho aqui. Isso aqui é uma colagem do Machado de Assis, né? Só que em vez de Virgílio, no caso do Machado de Assis, né? Alusão a Virgília, a personagem, né? A companheira amante do Brás Cubas, é Virgínia. Né? Então, tem muita citação, colagem, apropriação. Cada capítulo que eu chamo de canto, né? Fazendo alusão aí às epopeias, né? Pretenciosamente, ironicamente, tem 3, 4, 5 epígrafes. Sendo que algumas dessas epígrafes, acho que uma dessas epígrafes é falsa, no sentido de um autor que não existiu. Mas ele é citado dentro do livro como um cara que existiu. Aí, de repente, aparece uma epígrafe desse. O paratexto, né, ou seja, esse texto da quarta capa, ele é redigido pelo autor. Só que quando ele redige, é um texto maior que esse. Que dá a impressão que esse texto que veio para a capa é uma edição do texto que estava escrevendo como personagem para a contracapa do livro dele. Então, o Jaboque é super metaficcional, né? É intencional isso aí, né? É exagerado. Então, tem, por exemplo, uma hora que em vez de descrever a estante do protagonista, eu enumero uma série de nomes que são os autores que estão nas lombadas de seus livros. E essa lista não é aleatória, ali uma ordem cronológica e há uma certa representatividade de nomes alemães, franceses, portugueses, brasileiros, paranaenses nessa lista. E o último nome da lista é um cara que é 1 ano ou 2 mais novo mais velho, desculpa, que o protagonista. Então tem todas essas intenções metaficcionais. O Que Fim Levar Todas as Flores é um pouco menos, né? Porque há uma história, né, real aqui. Os 3 personagens são ficcionais, né? O Adrian, o Rui e a Elisa. Mas as histórias, por exemplo, ali da ocupação da reitoria, a batalha do Politécnico e outras que fazem menção, que estão acontecendo simultaneamente em Paris, Maio de Paris, no Rio de Janeiro, são reais, né? Tá? O nome dos ditadores, os eventos que eles estão tendo acesso pelas manchetes dos jornais. Lembra do Caetano Veloso, né? Quem lê tanta notícia, né? De 67, Alegria, Alegria. Então, tem uma história real, né? Mas eu sempre fiz questão de colocar essa moldura metaficcional, porque vai se dar uma dobra sobre a história, dar uma profundidade. Né? Você pode simplesmente ler, acompanhando a historinha e tal, desses 3 personagens, amar, odiar ou não, ou você lê também, né? Fica interessado na história, o que vai acontecer com o Adrian, afinal de contas, né? Que o Adrian, o herói, o guru, depois o Rui perde contato com ele e se reencontra. Só que agora o Adrian é um sessentão, quase setentão, né? Rolaram 40 anos, quase 50 anos entre a última vez que eles se viram na Rua das Flores e agora, né? Então você fica curioso para saber o que houve, o que rolou nisso. Mas também você também vê os aspectos metaficcionais. Se você quiser fazer uma lista de leitura sobre marxismo, tem ali uma lista. Tem um capítulo que é só citação do livro Vermelho do Mao Tse-tung, que é uma espécie de bíblia da época da juventude mais radicalizada, né? O livro Vermelho era best-seller, inclusive, na época. Best-seller em Nova York, no Brasil, menos em Moscou, né? Porque a União Soviética vivia as turras com a China, né? Na época, assim, a China era algo... Hoje a China, assim,
A China exporta bugigangas para o mundo inteiro, né? Na época, a China era a China vermelha, do Mao Tse-tung, era coisa assim de, né, comia criancinha, né? E a União Soviética era o país assim mais obsoleto, mais assim acomodado, entendeu? Né? Então, um jovem de 17, 18 anos ali que queria ser radical, rebelde, ele era maoísta. Até um cara jovem, assim, de espírito jovem, como Sartre, por exemplo, no final da vida ele era maoísta, né? Ele rompeu com o Partido Comunista Francês e foi para linhas mais radicais. Lembra o filme A Chinesa, do Godard, né? Então, em 68, o chique era ser maoísta, era Mao Tse-tung na cabeça, né? Então, tem um capítulo todo que é de colagem, de citações do Livro Vermelho. E eu não falo isso, né? Não tem ali. No final do livro, faz menção a este capítulo, que fala, inclusive o seguinte, tá? São citações de uma edição da época. Tem edições, outras traduções mais recentes, uma lançada pela Publifolha, mas eu queria fazer com um livro com que o Rui e o Adri tinham acesso na época. E eu consegui com um camarada aqui de Curitiba, que ele me emprestou o Livro Vermelho de edição de 67. Somente uma citação eu editei, porque na tradução não estava legal. Aí eu alterei e fiz com uma outra tradução. Mas as palavras ali e tudo são da edição que circulou no Brasil em 67, em 68 estava na mão dessa garotada aí. Então, esse aspecto metaficcional, você, como eu falei, você dá uma profundidade, você cria uma perspectiva, cria, né, uma outra dimensão, outro fundo, além do fundo. Então, você encontra... Eu vejo assim, um bom livro é aquele que te distrai, te instrui, às vezes, né, e te problematiza, te faz você voltar para ele. Às vezes você pode ler um livro assim, só preocupado com o enredo, com a trama, com quem mata quem matou quem. Aí terminou o livro e você, pronto, legal, sabe? Quem foi que matou, quem ficou com quem casou com quem é o mocinho, quem é o vilão. E pronto, fechou o livro, nunca mais o livro volta até você. Agora, aquele livro que você pode ter lido com certa dificuldade, às vezes com certo tédio, irritação, 10 anos depois você está pensando nele, 20 anos depois você está lembrando dele, 30 anos depois você está pensando, pô, e captou? Né? Porque não deixou as coisas fechadas, né? Então, penso que o livro também tem deixar algumas coisas abertas. Se você tiver prestado atenção, tem coisas abertas, porque o nosso narrador, né, o Rui, em um determinado momento, ele age de maneira moralmente condenável. Em nenhum outro momento da vida ele lembra daquilo. E no momento que ele está conversando com o Adrian, 40 anos depois, ele não menciona isso. Ele não passa pela cabeça disso, para justamente você, leitor ficar pensando nisso. Há um pouco de filha putice em todo ser humano. Exatamente. É o sentimento que a gente fica ali, né? Com o Rui, pô, Rui. Aí, né? Mas bem legal. E você estava falando, né, Otto, uma das suas marcas, assim, que eu percebo também como sua leitora, essa questão das epígrafes é muito forte, né, para você. Essas citações das músicas, dos livros, uma intertextualidade muito grande, né, como você estava comentando. E eu queria que você comentasse mais sobre isso e também dissesse, a gente percebe, assim, lendo seus livros, algumas referências que sempre vão se repetindo ali, né? O Pessoa, o Rambo. E eu queria que você comentasse quais são as suas principais referências, assim, aqueles que você volta sempre e que você gosta de colocar nos seus livros e mostrar, pô, esses caras aqui são a minha base, são a minha referência. Eu acho que os grandes culpados são aqueles grandes livros que você leu ali na faixa entre 16 e 19, 20 anos, né? Então, nessa idade, livros que me impactaram foi a Idade da Razão, do Sartre, foi Encontro Marcado, Fernando Sabino, Educação Sentimental, do Flaubert, de poesia, Flores do Mal, Manuel Bandeira, a antologia dele, depois Estrela da Vida Inteira, Drummond, Vinícius de Moraes, Rimbaud, né, também como, né, um jovem dos anos 80, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, né, o Leminski dizia, os melhores poetas da minha geração são esses, né? Então, esses são aqueles que me marcaram, afetaram a minha sensibilidade, ainda que mais tarde eu fui me encontrar outros autores que me impactaram também, né?
mas esses que deixaram aquela marca, e volta e meia eu cito esses livros. Eu citei no Jabok, citei nesse daí, eu fiz eles lerem esses livros na cidade, né? A diferença é que esses meus personagens eles têm aquela formação literária, que era basicamente, né, todo jovem de classe média tinha mais ou menos acesso ali nos anos 60, e também eles tinham a formação política, né, então desde o Manifesto do Partido Comunista, as outras obras que eles podiam ler na época, que eles tinham acesso na época, eles leem, discutem tudo, né, formam um grupo de estudos para ler, então é um romance, é de formação, né, é uma formação literária, poética, uma formação política, mas sobretudo uma formação existencial, né, se tornar adulto, né, no mundo em que, pela primeira vez na vida, começa a se endeusar, de uma maneira, inclusive, mercadológica, a juventude se tornar adulto sob uma ditadura, num país, numa cidade conservadora, naquela cidadezinha do interior, depois de Curitiba. O que é se tornar adulto? O que é fazer 18, 19, 20 anos? Né? Tomar juízo, vergonha na cara e trabalhar, e numa época em que se alongou a juventude, em que se inventou, que se consolidou a invenção da juventude, que eu falo no livro. Uma coisa que começa lá no romantismo, né? Mas que se concretiza nos anos 50 e nos anos 60. Porque até então a juventude e a adolescência era um período de transição biológico, né? Ali até os 18, 19 anos. Se casava ali as meninas com 15 anos, os rapazes com 18. Pronto, aí tinha um filho, acabou. Vida louca, acabou a juventude, acabou a adolescência, agora juízo e trabalhar. Nos anos 60, não, se estendeu esse período, né? Hoje alguns falam de adultescência, né? O cara nunca se torna adulto de fato, né? Continua com 50 anos como adolescente. O Leminski brinca com isso, né? Quando fizer 70 anos, sim vai acabar essa minha adolescência. Como o Leminski morreu com 44 anos e morreu em plena adolescência. Então tem esse aspecto, acho importante frisar, de romance de formação, né? Que tem aí a história do primeiro porre, do primeiro pleque, né? Estão ali, lembrar, estão na cidadezinha do interior, eles resolvem ali o Adrian e o Rui, que eles têm que ir primeiro tomar um pleque e segundo perder a virgindade. No segundo caso, a Elisa não pode saber. Nós estamos numa sociedade patriarcal, machista, né? E a perda da virgindade, naqueles momentos ainda pré-Woodstock, era na zona. Então, primeiro, eles tomam aquele pileque, né? A ocasião fez, eles foram numa festa, aí a Elisa ficou com o rapaz ali, né? Não deu bola para eles, e eles, enciumados, encheram, entornaram o caneco, né? Passaram uma vergonha e tudo. Aí tem aquelas várias fases da bebedeira, que eu volto e meia, eu retorno, no livro, a fase metafísica, a fase filosófica, a fase da fossa, né? Aquela fase que se resolve todos os problemas do mundo, né? E a última fase, que é a fase de gorfar no coreto da praça, no caso da cidadezinha, do interior. Aí depois eles vão, né, vão lá pro bordel ali, numa cidadezinha vizinha, e como quase sempre, né, a iniciação sexual do narrador é frustrante. Né? Só que quando acaba, né, eles voltando de bicicleta, madrugada, ele vai contar vantagem pro colega, porque ele não pode, né, como homem, como macho, ele não pode admitir que foi frustrante, né, que ele ejaculou ali em alguns minutos, né, então ele tem que contar vantagem, né. Então eu brinco, né, com o machismo, né, que assim, nós estamos num país machista, sempre machista, continua machista hoje, patriarcal e tudo, mas imagina isso nos anos 60, no interior do Paraná, onde havia, né, era muito comum a morte por honra, essas coisas todas. Então, eles estão, assim, dentro desse mundo, eles não são super-heróis, eles não estão acima e além de sua época, né? Eles refletem também os preconceitos de sua época. Ainda que eles tenham uma cabeça mais arejada, mais ventilada, né, eles são frutos de seu tempo, né? Sim, exatamente. É isso mesmo que a gente consegue perceber ali. Todas essas questões, eles são humanos, né? Eles são reais porque eles cometem, como você comentou ali do Rui, né? Tem uma falhazinha de caráter ali em alguns momentos. Então tem essas questões todas da época mesmo que eles estavam vivendo, né? E é bem bacana de perceber isso agora com o nosso olhar, né? Distanciado de 2020, olhar para como era essa sociedade, o que tem de igual, o que tem de diferente, né? E tem uma parte que eu gosto bastante, é o seguinte, né? O Rui, narrador, ele vive as turcas com o pai, né? O pai, ele fala assim, como que eu vou lutar contra a ditadura se não tenho coragem de lutar contra o totalitarismo paterno, né? Então, só que quando ele sai de casa, né, e vai viver em Curitiba, ele vai viver
pior pensão possível de Curitiba. E mesmo assim, e ele consegue, aí ele sente falta de casa, né? Porque ele vive no meio de gigolôs, prostitutas, gente com tuberculose, e realmente, né? Na Praça Carlos Gomes tinha pensões desse tipo, desse nível. Então, imagina um cara, ele é de classe média, média baixa, assim, aí vai ver numa pensão assim horrível, de carrapato, cheio de urina, de fezes no meio coletivo, marca de escarros no chão. Então, eu quis dar bem esse cenário. Que ter 18 anos, vai viver na cidade grande e longe da saia da mãe, e agora está sozinho no mundo. Ele fala assim, aquela pensão era uma inspiração para escrever literatura naturalista, né? Então, ele fala brincando isso, né? Tipo a Luísa Azevedo, Caso de Pensão, né? Porque o Dostoiévski, né? Aquelas espeluncas que ele descrevia em São Petersburgo, né? Então, tem esses aspectos, né? Sair de casa, sair da tutela paterna e materna, da proteção materna, ainda que a mãe dele, do Rui, não fosse muito carinhosa, né? Como as mães da época, né? Só trabalhando, né? E o pai também não demonstrasse afeto pelo filho, que era muito comum naquela época, né? E agora ele está sozinho. Aí depois, assim, ele vem para Curitiba com o objetivo de fazer o cursinho, porque ele não passou no vestibular, para depois fazer um curso sério, que o pai só admitia curso sério, que era direito, não podia fazer jornalismo, não podia fazer letras, filosofia, essas coisas de viado, não podia fazer nada, tinha que fazer curso, se fosse estudar, fazer um curso sério, a mentalidade da época, não mudou muito, né? Aí ele abandona o cursinho, continua recebendo mesada. Aí o Adrian fala, mas e se teu pai descobrir? Ele não vai descobrir. Aí o pai dele descobre, né? Acaba descobrindo que ele não está indo mais para aula, não está pagando mais o cursinho, e recolhe a mesada dele. Agora ele tem que procurar trabalho, né? Tem que se virar, está sozinho no mundo. Então, tornar-se adulto nessas condições, né? Sobretudo na idade mais significativa, que tem 18 anos, né? Você teoricamente fica maior e tal, né? Então, você tem 18 anos em Curitiba, em 68, debaixo do tacão de uma ditadura militar, em plena revolução comportamental. É isso que eu quis flagrar nesse livro. E tem outra coisa também, né, que eu costumo falar, né? Geralmente tem livros sobre os anos 60, assim, no Brasil tem assim, aqueles livros focados para a luta política, para a luta contra a ditadura militar, sobretudo memórias de guerrilheiros, né, de resistentes, e os livros, em menor número, focados no aspecto da revolução cultural, da revolução comportamental. Eu quis, num romance, frisar esses dois aspectos. Na verdade, os jovens que transitavam de um grupo para o outro, né, os engajados e os desbondados, às vezes ele é o mesmo jovem, ou transitava, né? O cara que estava aderido à luta armada frequentava uma festa, ou estava tocando Rolling Stones, por exemplo, ou Mutantes. Então não era necessariamente dois grupos antagônicos. Então quis mostrar o surgimento da contracultura, né, no Brasil, em Curitiba, que teve um forte aspecto ali com a Tropicália, Mutantes, Caetano Veloso e Gilberto Gil em 67, 68, né? E a questão mais conhecida, né, é da luta política. E, Otto, a gente comentou bastante, né, sobre a questão da metaficção, mas agora eu queria puxar um outro ponto, que inclusive você lembrou no começo dessa entrevista. Você já foi meu professor numa oficina, e a oficina que você foi meu professor era uma oficina de autoficção, né? Então, eu queria saber também de você, eu percebo nos dois livros, né, nos dois romances, a poesia é outra história, né? Mas nos dois romances, os protagonistas são bastante próximos a você, né? Lá no Jabó, que é o professor universitário, 35 anos, escritor e tal. E aqui no Que Fim Levaram Todas as Flores também, né? Tem o Rui ali que está nessa oficina de criação literária, e temos depois no final o professor dessa oficina, que se aproxima bastante do que você faz. Então, eu queria que você comentasse também sobre essa questão da autoficção mesmo, o que tem nesses dois romances de autoficção, como que você trabalha com essa questão. Até você comentou ali dos personagens, né, do Que Fim Levaram Todas as Flores. A gente tem os três personagens ali, o Rui, o Adrian e a Elisa. Mas eu percebo, assim, que a Elisa não é tão desenvolvida como o Rui e o Adrian, por exemplo. O Rui e o Adrian, eles são mais desenvolvidos até. Você até comentou ali em algum momento que você tinha um certo receio, né? Talvez por ela
na fala dela de mulher, dessa questão, talvez de não conhecer muito como uma mulher falaria nesse, né? E você acabou, talvez, deixando a Elisa um pouquinho menos desenvolvida do que os personagens masculinos. Não sei se é a minha visão, se você concorda com essa visão. E eu queria que você comentasse, então, dentro de todos esses personagens que são muito próximos, né, da sua realidade, de professor de criação literária, de professor universitário, de escritor, como que a autoficção ela permeia aí a sua obra? Bom, no caso do Jabbock, ele tem esse viés autoficcional total, tanto que o protagonista, ele não tem nome, justamente para causar essa confusão, né? Porque se tivesse um nome e o nome fosse diferente, acaba o pacto autoficcional, né? E se tem o mesmo nome, fica muito explícito o pacto autoficcional. Então, no Jabbock, o narrador, ele não tem nome. O que fim levar todas as flores, essa autoficção está um pouco está deslocada, porque há um professor de uma oficina, como eu já falei, e esse professor se parece comigo, é intencional, ele ministra, é uma oficina onde eu já ministrei oficinas, e no final você não sabe até que ponto o livro que você acabou de ler, se é o livro do Rui, ou se é o livro do Rui bastante editado por esse professor, porque esse livro passa pelo professor, que não tem nome também, novamente, mas ele trabalha esse livro. Né? Ele mostra ali que algumas lacunas, uma coisa que o Rui ele não terminou de escrever, deixou marcado, colocar a lista aqui e tal, tais coisas. Então fica algo dúbio, né? Se você está lendo, tem gente que pensou, realmente que leu, pensou assim, acho que o autor teve um aluno parecido com o Rui, e esse é o livro, né? O Rui não quis, né? A família dele não deixou, não entrar em detalhes para não tirar graça, né? Não permitiu que assinasse o nome com o nome dele, então pegou outro nome e tal. Mas não, eu tenho que desapontar vocês. O Rui, infelizmente, ele não existiu. Eu até gostaria de conhecê-lo pessoalmente, gostaria de tê-lo como aluno. Seria muito interessante, altos papos depois das aulas com ele. Mas ele é totalmente ficcional. Claro que inspirado em pessoas reais, né? Inclusive de Curitiba, pessoas que participaram de grupos parecidos, que viraram jornalistas depois. Por exemplo, o Luiz Manfredini, né? Ele leu, inclusive, o livro antes, né, de ir para gráfica, de ir para editora, outra versão. E ele é da época, né? Tem a mesma idade que o meu protagonista, né? Quase todo mundo da época, né? Que era intelectual, queria escrever livros, né? Acabou virando jornalista, né? Era mais ou menos o caminho, o destino mais ou menos comum. Mais tarde apareceu a possibilidade de professor universitário, né? A partir dos anos 70 foi mais comum, né? Mas na época, assim, você vê assim, no Brasil, 8 de 10 escritores homens são formados em direito, não exerceram direito e foram trabalhar no jornalismo, né, com raríssimas exceções, um outro que é médico, Pedro Nava e Manos Rosa, né, mas são poucos. Ela fez direito, às vezes não exerceu o direito e foi trabalhar desde muito cedo. Naquele tempo começava a trabalhar muito cedo, começou a trabalhar nas redações de jornal. Então, assim, meu protagonista segue esse caminho. Então, o aspecto autoficcional está nesse professor da oficina, né, que abre e fecha o romance, e você não sabe, afinal de contas, até quanto é do Rui e é desse personagem aí que aparece só nesses dois momentos, né. Outra coisa, eu estava aqui folheando, né, então, por exemplo, tem uma dedicatória, né, em memória de Fernando A. Lessa, mestre e amigo. Então, é uma dedicatória, né, só que essa dedicatória já está dentro da ficção. Esse Fernando Lessa era o professor deles, lá da escola e depois do cursinho. Eu ia perguntar isso para você agora, eu ia falar dessa dedicatória, porque a gente tem, né, como você falou ali, em memória de Fernando Alé, mestre e amigo, e dentro do romance tem o professor Lessa, então conta pra gente essa história também, ótimo. Exatamente, né? Porque há essa brincadeira com paratexto que vira texto, né? Paratexto é aquilo que está fora do texto, a quarta capa, a orelha, que não pertence ao texto literário. Mas eu quis, desde o Jabbock, né? Eu quis violar essas fronteiras, né? Brincar com aquilo que está dentro do texto, aquilo que está fora do texto. O Jabbock, já comentei com vocês, a quarta capa é redigida, né? Você vê o personagem redigindo esse texto aqui. Isso aqui também, né? Tem essa dedicatória, né? Que é totalmente ficcional, né? Mas eu tive um professor de literatura que era Lessa, inclusive tinha um gogó bem acentuado, que é um traço desse personagem, mas só isso.
Mas esse Lessa aqui, ele acabou aderindo à luta armada depois e sendo levado por ela, né? Era um professor jovem, né, que ajudou eles a... Que era o único cara, naquela escolinha, naquela escola, lá no interior, era um cara legal. Né? O Márcio, assim, tem professores muito conservadores, que estão citando trechos de livros, entre eles um Paraná diferente, né? Que diz que o Paraná é diferente do resto do Brasil, aqui não tem negros, não tem português, então, são professores conservadores, que representam um certo ideário paranista, muito em voga nos anos 60, na intelectualidade paranaense, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa dedicatória aqui, ela faz parte da ficção também. Seria como se fosse uma dedicatória do Rui para o seu professor? É isso, então? Sim, essa exato. Essa dedicatória está dentro do âmbito da ficção. É o Rui dedicando ao seu professor. Olha que legal, essa eu fiquei sabendo agora. Foi surpresa, gostei. Gostei dessa brincadeira. E também ali no final, Otto, você colocou também mais uma brincadeira, né? Que você colocou o apêndice da entrevista do Grilo também, que foi uma coisa surpresa ali no final. Conta um pouquinho também dessa brincadeira que você fez. Esse final é um fundo falso, porque tem sempre aquele leitor que na livraria pega o livro e lê a última página. Então, o que eu vou fazer é um fundo falso para enganar esse leitor curioso. Então, esse fundo falso é essa matéria, né, que fizeram com o Grilo, que é o primeiro hippie de Curitiba, né? Então, eu ponho essa matéria, essa entrevista que eles fizeram, que aparece, né, no meio, lá no final do livro. Aí, no final, esse apêndice é essa matéria. Que legal também. Achei que ficou bem, bem interessante, porque é uma coisa que a gente não espera, como você falou, né? É uma surpresa para enganar aí, então, pessoal. E para a gente já ir se encaminhando agora para o final, então, Otto, eu queria ler um trechinho aqui do Que Fim Levaram Todas as Flores. É um trecho bem pequeno, tá na página 239, só para você fazer um comentário final, assim, aqui na nossa entrevista, para você, de repente, ter alguma coisa que eu não perguntei e você quer comentar, tá bom? Então, depois desse trechinho, queria que você comentasse, então. Este livro não é uma tentativa de recuperação de nada, não é uma tentativa de salvação de nada. Este livro é só um testemunho, afônico, agônico, de que tudo passa. As amizades, as lutas, os medos, os sonhos. Eu escolhi esse trechinho para ir finalizando a nossa entrevista aqui. Queria que você comentasse, então, fizesse aí as suas palavras finais sobre o que você quiser aí. Você deve ter percebido, né, o trabalho com a linguagem, né? Embora não seja um livro difícil de ler, há uma outra passagem, né, em que as palavras, pelo menos eu procurei, né, escolher bem as palavras, né, dar esse aspecto testemunhal, porque na verdade não é um testemunho de alguém que existiu, mas tem esse aspecto testemunhal de segunda ordem. Na verdade, assim, é um romance escrito a partir de fatos reais, históricos, né? Recolhe toda essa geração, testemunha as vozes muitas vezes silenciadas dessa geração. E você comentou um pouco antes sobre a Elisa, né, que realmente é o personagem dos três desse trio, o menos desenvolvido. Talvez porque no último capítulo aparecem os dois, né? E ela é a primeira, ela é a última a aparecer. Primeiro aparece o Rui, depois o Adrien, depois a Elisa, fica esse trio, né? E no final ela desaparece. Na verdade, ela casa com os dois, né? Em momentos diferentes, obviamente, né? Desaparece, mas ela, se você prestar atenção, ela dos três personagens é a única que não tem uma mancha moral, não tem um defeito. Ela continua mesmo ali já idosa, com os seus ideais, defendendo ali o direito dos animais, continua idealista, se percebe pela conversa dos dois. Enquanto os dois lá pisam na bola em mais de um momento, o Adrien, no final, acaba virando um empresário mais ou menos conservador, não quis fazer algo caricato, né? E o Rui tem aquela mácula, né? No finalzinho ali da história em Curitiba, tal, o envolvimento que ele tem, as consequências daquilo, e ele parece que nunca faz uma meia-culpa, ele nunca admite, ou então tá tão recalcado que ele nem nas suas memórias vem à tona. A Elisa, por outro lado, ela não há nenhuma mancha sobre ela, né? Ela tem, às vezes, as frases mais ponderadas, né? Quando o Adrien está muito porra louca, quer entrar na luta armada, a Elisa, que no começo era mais radical, ela
põe um pouco de ponderação ali, né? Tem uma visão um pouco mais lúcida, mais racional e tal. Então tem esse aspecto, né? Eu tenho um outro romance que não foi publicado ainda, que no Brasil é muito difícil publicar, que tem uma protagonista feminina, né? Então eu quero ver quando um dia ele for lançado, eu quero ver a sua opinião, né? Porque todo ponto de vista é vista de um ponto. A nossa cabeça pensa a partir de onde nossos pés pisam. Mas se o escritor não for capaz de transcender, sair de seu lugar para outros lugares, ele não é escritor, ele vai fazer sempre autobiografia, confissão. Né? Então, não é algo fácil, né? Você pode escorregar, cometer erros, né? Mas o escritor tem que se arriscar a se colocar no lugar do outro, né? Há um local de fala e um local de escuta, né? O Trida Palha já comentou isso, né? Bom, que legal, Otto, saber de tudo isso, aprender mais sobre o seu romance. Você trouxe vários detalhes aí que pode passar despercebido, né, para um leitor de primeira viagem. Então, quero te agradecer muito por você ter dedicado esse momento, né, essa hora aqui para conversar com a gente. E eu queria que você deixasse aqui no canal, a gente tem as pessoas que gostam de assistir por dica de leitura, tem gente que é escritor que assiste aqui. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal. O que o Otto tem aí a dizer para esses leitores, para esses escritores? Uma dica, de repente? Bom, agradeço o convite, né, o convite de estar aqui falando com você, né, que foi minha aluna, a gente sempre, né, se acompanhou, né, você é escritora, tem livros lançados, tal, né, professora e tudo, né, essa jornada, assim, árdua, né, hoje, ser no Brasil, ser escritor, ser artista, ser professor, é ser bandido 2 vezes, né, nunca pensei em nós chegarmos nesse ponto, né, quando você pega um Uber, por exemplo, te pergunta a tua profissão, você vai falar que é professor, já dá aquele medo, né, 10 anos atrás, 5 anos atrás, né, dá pra ter orgulho, né, professor, tal, recebe mal, mas havia um consenso de que isso era algo importante, hoje não, né. Mas, assim, assim, leiam sempre, leiam de tudo, procurem descobrir o que aconteceu no Brasil. É o meu gato agora se manifestando. Leiam poesia, sobretudo quem quer ser escritor, mesmo que você não é poeta, vai fazer poesia, vai ficar perto da pulsão da palavra, onde a palavra pulsa, digamos assim, lá na fonte, lá no regato, no olho do regato, onde a água é mais límpida, é na poesia. Mesmo que você não vá fazer poesia, não escreva poesia, não se esqueça de ler poesia, de se alimentar de poesia. Porque, afinal de contas, literatura é feita de palavras, né? Já disse, por exemplo, o pintor, acho que foi o Manet, tá? Perguntou para o Mallarmé: olha, eu tenho muitas ideias legais na cabeça, mas não consigo fazer um poema. E o Mallarmé respondeu que poema não é feito com ideias, mas com palavras. Um poema, um romance, né? Então, esteja perto das palavras, leia sempre, se interesse sempre, seja curioso e nunca perca a sua rebeldia. No dia que o jovem morrer dentro de você, você já pode ser enterrado. Mas nesse mundo que pede tanto conformismo, não se conforme. Não aceite que eles venceram. E que o passado está fechado para nós, que somos jovens, como já dizia o Belchior nos anos 70. Né? Seja rebelde, seja teimoso, sonhe e leia. E escreva também. Obrigada, Otto, pelas suas sábias palavras. Desejo todo sucesso aí do mundo para você, que você continue por muitos e muitos anos nos brindando com os seus livros, com esses originais aí que você já tem preparado, que eles venham logo para a gente poder degustar, para a gente poder ter outras conversas também. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado e abraço a todas e a todos. E fazer um momento de merchandising mais uma vez. Se gostou, se ficou curioso, curiosa, na Amazon, na Cotter, no site da editora, na Patuá, na Curitiba, você consegue comprar, adquirir, que enfim, levar todas as flores. Ótimo. Obrigada, Otto. Obrigado, eu, viu? Valeu.